Olá, seja muito bem-vindo ao canal, né? Estamos dando início a uma sequência de vídeos que fala de Linux, esse sistema operacional que é muito utilizado para quem está desenvolvendo, né? E a gente explica um pouco por que ele é muito utilizado, né? Não sei as pessoas que o utilizam, mas eu utilizo o Linux e utilizei principalmente, né, e inicialmente porque o meu computador era muito fraco. E o Windows, ele tinha muitas coisas, né? A própria interface, o próprio sistema operacional Windows, mesmo que o Windows 10, isso na época, né, eu comecei com o Windows XP, daí o Windows 7, o Windows Vista, o Windows 7 e aí por aí vai, né? Só que ele realmente era mais pesado, né? E não tinha tanto suporte para linguagens de programação diversas que temos aqui. Eu sempre fui muito de estudar, de ir atrás de conhecer novas tecnologias, e o Windows me limitava tanto no sentido de poder utilizar e testar novas linguagens, como no próprio recurso do sistema, né? Então meu computador era bem fraquinho, né? Memória 4 GB de memória, né? E aí eu ficava limitado ali no Windows, não conseguia rodar nada. Atualmente também a gente tem muitas soluções para o Windows, e o Windows ele consegue suportar bem, né? Mas querendo colaborar com essa parcela de pessoas que escolhem ir para um sistema um pouco mais complexo e voltado também para um ambiente de desenvolvimento, como é o caso do Linux, né? Um sistema open source, e ali tem muitas ferramentas que lhe ajudam e lhe auxiliam em desenvolvimento de sistemas em geral, né? Um dos elementos que é muito impactante assim é o uso do Docker. Então o uso do Docker dentro do Linux ele é muito mais fluido, né? Vale lembrar que o Windows ele tem um suporte agora, ele tem um subsistema de Linux dentro dele e suporta várias coisas. Mas estamos voltando esse assunto para quem realmente está disposto a assumir o compromisso de trabalhar apenas com Linux para desenvolver os seus sistemas. Então a gente quer dar esse apoio aí, passando algumas dicas básicas, algo começando do fundamental ali para quem está chegando agora no Linux e possa se movimentar de uma maneira um pouco mais fluida, né? Não ficar tão preso ao que vinha se acostumando ou vinha acostumado ali, que é o Windows e a sua forma gráfica de trabalhar. Que a gente vai ter alguns elementos que eu vou abordando em vários vídeos, até para não ficar muito longo, né? E essa explicação, introdução já ficou longa demais. Nesse primeiro vídeo eu vou mostrar como se instala o sistema operacional, e a gente vai abordar durante toda essa sequência o Linux Mint. Por que o Linux Mint? Porque ele é simples e ele é parecido, né? Ou seja, ele é tão simples e flexível quanto o Windows, mas é um Linux e tem algumas ferramentas ali que Linux traz consigo, né? Que é o próprio terminal poderoso. Então, já entrando aqui no propósito do vídeo, esse é o Linux Mint e vamos instalar, né? Então, uma vez que você abra o site linuxmint.com, faça download da imagem, né? Seguindo as instruções. Eu sugiro instalar o Cinnamon, né? A edição Cinnamon, porque é uma versão muito semelhante ao Windows, então você não vai ter tantas diferenças, tantos problemas ali de adaptação, né? Mas vai ter alguns problemas que a gente vai tentar contornar nessa sequência de vídeos, tá? Fazendo o download, ele vai baixar a imagem ali, você vai instalar, ou seja, você vai colocar essa imagem, certo? Essa imagem num pendrive e aí começar a instalação, tá? Eu aconselho a utilizar um programa que ele coloca a imagem Linux dentro de um pendrive, tá? Então deixa eu só ver aqui o botão de... Tá, para baixar aqui essa imagem você escolhe um desses mirrors. Mirrors são como que locais onde ficam essas imagens, né? Essa imagem que tem o Linux, tá? Aí você baixa essa imagem, que é um arquivo, e você vai utilizar o seguinte programa. Eu, quando estava com Windows, eu utilizava muito o Rufus, eu achava muito prático como criar um pendrive bootável, né? Ou seja, um pendrive que vai rodar a imagem ali quando eu inicializar. Então, uma vez que você baixou a imagem aqui, vou escolher o primeiro. E aí você salva essa imagem em uma pasta, certo? Esse arquivo, né, em uma pasta.
Uma vez que você salvou, fiz download 2 vezes aqui, vou deixar só uma. Uma vez que você salvou essa imagem, que está fazendo download, eu vou cancelar, tá? Uma vez que você salvou essa imagem, você instala o Rufus no seu Windows e seleciona a imagem nas configurações e coloca o pendrive, né, de 8 GB para ele poder configurar a imagem lá dentro. Uma vez que essa imagem esteja no pendrive, você desliga o seu computador, coloca o pendrive dentro no USB lá, né? Coloca o pendrive no USB, reinicia. Eu acredito que geralmente você aperta a tecla F8 para abrir a opção de seleção de opção de boot, né? Mas isso vai depender muito da sua máquina. Daí você pesquisa ou deixa aí nos comentários que eu consigo te ajudar ali a instalar a partir da sua referência, tá? Mas uma vez que o pendrive comece a rodar, ele vai cair nessa tela. E é isso que importa. Eu vou reduzir a minha imagem aqui. Tá? Então, uma vez que o pendrive roda, né, ele cai nessa tela. E essa é a tela de seleção de boot. Aqui eu estou utilizando o VirtualBox, tá, para simular, até para poder explicar melhor, né? Mas a gente consegue demonstrar como é que funciona a instalação do Mint, que é o que esse primeiro vídeo propõe a fazer, tá? Então a gente escolhe ali a primeira opção, certo? Que é a instalação do Mint 21, e aí ele vai... Isso aqui são informações do VirtualBox. Então no seu computador ele vai rodar, né? Ele vai começar a configurar e aí ele vai abrir esse ambiente, né? Que é a área de trabalho do Linux Mint, certo? Então uma vez que ele abriu, eu consigo instalar. Então é interessante até que você já instale logo, né? Comece a instalação do seu Mint, porque se você ficar utilizando do pendrive vai ser mais lento do que realmente se estivesse utilizando com ele instalado. Então, uma das vantagens assim do Linux é que você pode ter essas imagens, né? Ou seja, esses executáveis de sistema operacional no pendrive, né? Você coloca o pendrive e ele já abre o próprio sistema operacional para você utilizar sem a necessidade de instalar, como é o caso disso aqui. Mas como a gente quer já realmente instalar ele na máquina e começar a utilizar, a gente clica no botão de install. Na verdade não é um botão, é um link, que é um programa, né? Install Linux Mint, e daí ele vai aparecer a tela com as informações para instalação. Beleza? Então, uma vez que apareceu essa tela, você escolhe o idioma português do Brasil, continuar. É bem simples, bem tranquilo. E você testa o seu teclado. Nessa segunda parte é a seleção do layout de teclado. E aí você testa, ver se ele já selecionou automaticamente, né? Principalmente você testa o cedilha e o tio, né? Os acentos se estão aparecendo de maneira satisfatória, né? Nesse caso aqui está perfeito, então é só continuar, né? E vamos avançando aqui. Nessa próxima etapa, ele aparece as opções para instalar os codecs multimídia de terceiros, tá? Então a gente marca isso e ele vai instalar os codecs. Isso aqui é para a gente poder visualizar vídeo, áudio. Então ele aparece essa sugestão aqui dentro do Mint, tá? Então no Mint tem essa opção bem explícita. Eu geralmente gosto de marcar isso e apertar em continuar. Daí vai entrar a próxima etapa, que é simplesmente instalar qual disco que a gente vai utilizar e quais são as configurações avançadas que a gente vai utilizar para a gestão de disco, né, do espaço do disco rígido. Então a gente vai simplesmente apagar o disco total. Se você tem uma instalação Windows aí, isso aqui vai fazer com que a sua instalação Windows deixe de funcionar completamente, porque ele vai instalar por cima da instalação Windows o Linux Mint, tá? Então muita atenção nesse detalhe. Ou você pode simplesmente tentar instalar o Linux no espaço que tiver na sua máquina, né, no seu disco rígido, né? Eu aconselho a você realmente ter feito o backup ali dos seus dados do Windows e já mudar de vez para o Mint, né, se é que você realmente tem esse interesse de utilizar o Linux como ambiente de desenvolvimento, né, sistema operacional voltado para desenvolvimento, e você aprender cada vez mais a trabalhar dessa maneira, né? Então é mais com esse propósito. Então vamos instalar agora. E aí ele vai dizer o que vai fazer, né? O que é que ele vai fazer aqui no disco. Simplesmente a gente aperta em continuar. E aí ele vai começar um processo de instalação do sistema operacional, tá?
Aliás, enquanto ele instala, ele vai pedindo para a gente marcar algumas coisas. Eu estou em Fortaleza, continuo. E eu vou colocar aqui Elder e desenvolvedor. Eu vou botar uma senha dev. Senha curta, qual o problema? E marco aqui iniciar sessão automaticamente. Isso aqui é importante, né? Esse escolher uma senha é muito importante porque você precisa ter uma senha sua, né, para um sistema Linux, porque daí você vai utilizar essa senha de vez em quando para instalar novos pacotes, novos programas, então sempre vai ser útil. Então eu coloquei uma senha simples aqui, mas é bom que você tenha uma senha mais pessoal, mais personalizada, entendeu? Daí eu vou marcar essa opção de iniciar a sessão automaticamente, porque daí ele não tem que pedir a senha para entrar. Se você deseja que ele peça a senha para entrar no sistema operacional, aí daí você não marca essa opção, né? Você marca a opção solicitar minha senha para entrar. Eu gosto de ligar o computador e já abrir no sistema operacional. Não gosto de ter que colocar a senha para entrar, né? Visto que eu mesmo uso, só eu mesmo que uso meu computador, né? Então eu coloquei dev a senha e Elder ali o nome do usuário. Continuar. Perceba que ele já estava instalando, né? Então ele apareceu aquelas duas informações enquanto ele continuava a instalação, né? E aí já está quase terminando, é o que diz aqui o log, né, de instalação. E aí quando eu terminar a gente vai ter o nosso sistema funcionando, instalado, né, já com alguns programas básicos ali, o VLC, alguma coisa desse sentido que a gente vai olhar depois, tá bom? Mas basicamente vai estar totalmente funcional, vai ter navegador, vai ter VLC, que é o VLC que eu passo de vídeo, né, para ouvir música e tal, e vai ter também o LibreOffice já pronto. Se não tiver a gente instala, tá? Mas já deve ter esses programas já pré-configurados, tá bom? O navegador, lembrando que o navegador padrão aqui do Linux Mint, né, em especial, é o Firefox, tá? Então esse é o navegador padrão do Linux Mint. E a gente vai preferir depois também instalar o Chrome, porque como a gente trabalha com desenvolvimento web, é sempre bom ter mais de um navegador na máquina, até para poder testar, né, e validar algumas funcionalidades ali. Então é sempre bom ter mais de um navegador. Eu particularmente gosto de usar o Brave, né, porque eu acho ele mais tranquilo e mais seguro nesse sentido, mas eu sempre tenho o Chrome, o Brave, o Firefox e às vezes eu instalo o Vivaldi também, que é um outro navegador. Beleza, uma vez que ele instalou e demorou um pouquinho, a gente consegue já entrar no nosso ambiente. A gente se depara com essa mensagem na tela e diz que a gente pode continuar testando através do pendrive, né? Ou a gente reinicia e já cai ali no nosso ambiente instalado, no Linux instalado, tá? Eu vou reiniciar porque não faz sentido rodar aqui dentro dessa versão aqui do pendrive, tá? Então vou reiniciar e aí no momento em que ele solicitar que você tire o pendrive, aí você remove e aperta Enter. Remove o pendrive e aperta Enter, que aí ele vai reiniciar o computador e já vai rodar direto com o Linux, né? Ou seja, o seu Windows que tinha aí nessa máquina já foi. Agora só vai ter Linux e a gente precisa então aprender a trabalhar com Linux para não ficar perdido e cair naquela questão do arrependimento, né? Me arrependo de ter instalado o Linux, né? Só que você vai ver que semelhante, né? É muito semelhante, né? Tem algumas coisas que você não vai ter no Linux, né? É o pacote Adobe. Se você não trabalha com Adobe Photoshop nem nada, né? Nem Illustrator e tudo, aí você não vai ter esses pacotes aqui. Beleza? Essa minha versão aqui, porque eu estou usando dentro do VirtualBox, né? Ele está meio bugado aqui no layout da tela, mas a gente vai resolver isso logo. Então toda vez que a gente configura, toda vez que a gente instala o Mint, no Linux Mint, ele vai nos apresentar essa tela de boas-vindas. Eu gosto de marcar, né, ou desmarcar essa opção aqui, para ele nunca mais aparecer, porque realmente não ajuda muito, né? A gente não está muito interessado em saber o que ele tem a dizer, a gente está interessado em utilizar o sistema operacional. E uma vez que instalou, aqui está meio estranho, né? E aí eu tenho... Tá estranho porque a minha tela tá estranha,
tá bom? Mas eu vou ajeitar isso em algum momento, a gente vai descobrir aqui como. Isso aqui é a questão do VirtualBox, na sua tela deve estar bem direitinho, tá? Mas eu quero mostrar para vocês o seguinte, esse aqui é a nossa área de trabalho do Mint, certo? E aí tem computador, pasta pessoal, tem os programas aqui embaixo, o atalho para os programas, e aqui tem o menu inicial, certo? Deixa eu resolver essa questão da tela e daí eu volto com a tela já corrigida. Beleza, ficou um pouco melhor, agora dá até para mostrar um pouco mais tudo o que acontece aqui na tela, né? Então tem a área de trabalho e temos aqui o menu iniciar que tem vários programas e a primeira coisa que a gente tem que saber é se tem internet, ou seja, se já está conectado à internet, e aqui a gente vem nesse botão aqui. Como eu tenho internet com fio, ele já apareceu, né? Ou seja, se eu não tivesse internet com fio, ia aparecer o botãozinho para colocar a internet aqui do Wi-Fi. Aqui é o relógio, certo? A data e a hora. Eu tenho o calendário, certo? Aqui é ícone de bateria, volume e atualização de pacotes, né? Atualização do meu sistema operacional. Daí o que é que eu faço? Eu clico no escudinho para ele liberar aqui algumas opções para mim e eu conseguir já deixar configurado para atualizar automaticamente, tá bom? Aperto OK aqui, ele vai começar a rodar uma atualização inicial para deixar configurado para atualizar automaticamente toda vez que tiver atualização nova, tá bom? Obviamente não é tão automático assim, ele vai dizer pra gente, olha, tem atualização nova, você quer atualizar agora, né? Então, acontece isso. Lembra que a gente botou a senha? Então, toda vez que ele pedir a senha, é a senha que a gente colocou lá na hora do cadastro. Que eu vou fazer o seguinte. Lembrando, o que eu estou fazendo? Eu estou configurando o gerenciador de atualizações para que ele possa atualizar o nosso Linux todo o tempo, tá? Então, eu venho aqui e escolho um espelho. O que é um espelho? Um espelho é onde vai estar o meu mirror, né? Lembra do mirror que eu falei no início, né? É onde vai estar onde vai estar os pacotes do Linux ali que precisam ser atualizados. E aí ele nos dá essa tela. Simplesmente a gente pode mudar ou deixar esse, né? Eu geralmente gosto de mudar porque se eu escolher um espelho, né? Um mirror, que é mais perto daqui, então ele vai baixar os pacotes mais rapidamente. E aí o Mint ele tem uma coisa interessante que é o seguinte, ele verifica qual é o pacote ou qual é o mirror que está mais perto, né? Qual é o que tem uma velocidade mais rápida. E aí, uma vez que ele tem essas informações, a gente pode escolher baseado na velocidade. E isso fica interessante. Daí eu gosto de escolher no que está no Brasil e que tem uma velocidade boa. Então eu vou escolher essa aqui, da Universidade Federal do Amazonas, e aí todos os pacotes que ele precisar atualizar, ele vai atualizar baseado nessa fonte aqui que está na Universidade Federal do Amazonas. E também no base, né, também vou fazer a mesma coisa e ver se ele vai nos dar aí opções interessantes. Pra gente não perder muito tempo, vou marcar aqui o FAM mesmo, pra gente ganhar tempo aqui, só para deixar aqui já configuradinho. Aperta OK e pronto. Todos os nossos pacotes de atualização vai ser buscado pelos esses espelhos que a gente acabou de definir. Isso aqui é uma coisa básica do Linux, né? Que é todos os seus pacotes, todas as atualizações, elas vêm de algum lugar, certo? E aí tem vários pontos espalhados pelo mundo, né? E aí um desses pontos foi o que a gente escolheu para a gente se basear e atualizar ali esses pacotes, tá bom? Então é uma coisa importante para fazer assim que você configura o seu Linux para que ele fique atualizado e se mantenha sempre atualizado. Acho que já atualizou aqui, né? Vou apertar fechar e clicar em aplicar atualização e botar a minha senha de novo, dev. OK. Mexer aqui na minha foto. Beleza. Pronto, terminou esse processo. Aí o que vai acontecer? Ele vai apresentar para a gente atualizações recentes aqui para a gente atualizar, né? E o que eu vou fazer? Eu vou atualizar sim. E aí deixa atualizando aqui enquanto eu mostro para vocês aqui outras informações. Beleza, apertei instalar atualizações. Ele disse que vai ter alguns pacotes a mais, porque alguns pacotes alguns desses programas
que tem no sistema, eles precisam de uma atualização também. Então eu vou simplesmente apertar OK e botar minha senha aqui. E agora deixa lá atualizando, deixar aqui do ladinho. E a gente vai entender um pouco como é que funciona esse menu iniciar. Isso aqui, semelhantemente ao Windows, né, você tem os programas, né, você tem separado por categorias aqui, tá? Calculadora, né, em acessórios, escritório, você tem o LibreOffice. LibreOffice é um conjunto de ferramentas, né, um conjunto de programas que trabalham com o escritório, tipo da Microsoft Office, né, o Word, Excel. Então a gente tem aqui uma versão gratuita, né, open source, né, que é disponível para Linux. Então esse é um detalhe interessante, né? No Windows tudo é pago, né? Quase tudo. Alguns programas importantes que a gente aprendeu a conviver, eles são pagos. E no Linux a gente tem um pouco mais de liberdade nesse sentido. Então, o LibreOffice é uma suíte, né, um conjunto de programas que servem para trabalhar com o escritório. Eu tenho o Writer, que é como se fosse o Word. Eu tenho o Calc, que é como se fosse o Excel ali. E eu tenho o Impress, que é como se fosse o PowerPoint. Então a gente tem esse conjunto de ferramentas aqui já disponível dentro do Linux quando a gente instala ele. Estou abrindo aqui só para demonstrar. Então esse aqui foi o Writer, como se fosse o Word, né? O Word do Linux, tá? Então é o LibreOffice aqui. E aí tem todas as informações que tem um editor de textos, tá? Só para demonstrar isso, não vou salvar. A gente também tem o navegador, né? Como eu falei para vocês, o navegador padrão é o Firefox. Então eu venho aqui internet e aqui navegador web Firefox. Beleza? Então o Firefox é o navegador conhecido, né, muito útil. Eu também gosto de ter o Chrome aqui também, tá? A gente vai ver como é que instala, mas não nesse vídeo. No próximo vídeo a gente vê como instalar novos aplicativos ali, né? Mas inicialmente você já tem um sistema pronto para uso, um sistema que já está rodando em português, um sistema que está completo e que ele é totalmente seguro e estável, né? Um sistema que tem tudo que você precisa de graça, né? Você não precisa pagar por isso, né? Você só precisa instalar ele na sua máquina e você tem os programas mais básicos, assim, não no sentido de ser simples, mas os mais fundamentais para você utilizar no seu dia a dia, como o LibreOffice. Você tem o Firefox para internet, né? E basicamente tudo está na internet. Então, uma vez tendo o Firefox, você consegue fazer muita coisa. E eu só vou deixar esse último detalhe, né? Tem uma coisa que é muito útil mesmo no Linux, que é o terminal. Então uma coisa que não é muito clara no Windows é o terminal. O Windows também tem um terminal, mas ele não é tão claro. E aqui a gente tem o terminal dentro do Linux, que é sinceramente uma ferramenta muito poderosa. Então a gente vai fazer muita coisa por aqui, muita coisa. Eu vou instalar VS Code, a gente vai começar a desenvolver alguma coisa, não no sentido de desenvolvimento de uma aplicação, não. No sentido de utilizar as ferramentas, de instalar, configurar. Então a gente vai fazer isso aqui nesse Linux e utilizando o terminal aqui pra gente, tá bom? Vamos instalar Docker, instalar um monte de ferramenta aí e fazer isso funcionar da melhor maneira possível. Então continue nessa playlist, né? A gente vai ficar publicando vídeos nesse sentido, que traga um pouco de conhecimento para você que está realmente ingressando agora no Linux, né? Pensando no seguinte sentido: eu quero entrar no Linux porque vai ser melhor, porque eu estou trabalhando com desenvolvimento de sistemas. Realmente vai ser melhor, né? Porque vai ter muitas ferramentas que lhe ajudam nisso, né? Claro, se você está utilizando, se você quer desenvolver sistemas para Windows, aí não vai fazer muito sentido. Mas se você quer desenvolver sistemas para web ou mesmo outros sistemas para hardwares específicos, aí sim, isso aqui vai ser de muita valia para você, tá? Esse tipo de conhecimento e adotar o Linux como seu sistema principal. Porque os servidores vão rodar, a maioria roda em Linux, tá bom? Então é isso. Tá atualizando aqui, mas depois que atualizar, simplesmente vai funcionar normal, como tem atualizando. Isso aqui é uma atualização de sistema normal que deixo aqui atualizando e não precisamos nos preocupar com isso. Se você tiver gostado desse vídeo, curta esse vídeo,
né, para que chegue a mais pessoas. Se inscreva no canal se não for inscrito ainda, né? Vamos continuar publicando. A ideia é realmente a gente dar essa base para que você que resolveu aceitar o Linux, né, possa ter esse suporte aí da gente, né, e te ajudar aí a utilizar o Linux como seu ambiente de desenvolvimento, né, desenvolvimento de sistemas, tá bom? Então, se não for inscrito ainda, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com aqueles que você acha que estejam precisando desse tipo de conteúdo, estejam encarando também o Linux. E até o próximo vídeo, que aí vamos abordar como instalar uma aplicação, um software dentro do Linux, tá bom? Então até o próximo vídeo.